Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Manhã, tarde ou noite, seja a hora que você esteja assistindo esta programação, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abra o entendimento do teu coração para compreender as Escrituras. Bom, eu quero deixar hoje um ensinamento sobre ecos do profeta, que na verdade, quando Deus envia um profeta mensageiro à terra, os ofícios de Efésios é justamente para pegar a mensagem daquele profeta mensageiro e ecoar isto para o mundo. Então, os ofícios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres devem ecoar a mensagem deste profeta mensageiro, uma vez que este profeta mensageiro recebeu esta mensagem de Deus. Nós vamos explicar isso aqui detalhadamente. Veja só quero dar a definição aqui de eco, porque eu quero falar justamente sobre ecos do profeta. No âmbito da acústica e de processamento de sinal de áudio, um eco é uma reflexão de som que chega ao ouvinte pouco depois do som direto. Veja, se você vai a um monte de pedra, aqui nós chamamos de serra de pedra, ou mesmo a uma sala um pouco fechada, um edifício novo, e você emite um som, aquilo ressoa de volta para você um eco, aquele mesmo som. Pode não ter a mesma propriedade, a mesma substância, mas é o mesmo som. Veja, exemplo típico é o eco produzido no fundo de uma escadaria por um edifício ou de uma sala pelas paredes. Então você vê, ressoa aquele mesmo som de volta. Isto é que o que acontece com os ofícios de Efésios. É para ecoar a mensagem do profeta. O profeta desta era, William Branham, diz: diga somente o que está nas fitas. Vamos lá. Vamos ver aqui outra definição. Substantivo masculino, repetição de um som devido à reflexão das ondas sonoras. Som repetido ou lugar onde se produz eco. De forma figurada, é o que se acolhe, se aceita bem, apoio, adesão, simpatia. As palavras do... Aí aqui uma frase. As palavras do orador não encontraram eco na audiência. Então veja só. O que se acolhe, se aceita bem, apoio, adesão, simpatia. Então, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Revela o segredo para o profeta e o profeta transmite para o povo. Uma vez que um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem, recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. Vamos lá. Vamos entender aqui. Primeiro eu quero falar um pouco aqui sobre os auxiliares, para a gente entender que auxiliares que conviveram com o principal muitas vezes são perigosos. Eles fracassam. Vamos aqui entender. Nós temos Deus, Adão, Moisés, Eliseu e Jesus. E esses, eu vou dar esses cinco exemplos aqui de auxiliares que fracassaram, que conviveram com o principal. Observa comigo. Você tem o seguinte: o auxiliar de Deus lá no céu, na eternidade, Lúcifer, caiu. Ele era guardião do trono, acabou sendo um rebelde. Passou de portador da luz para anjo caído, diabo,
acusador, Satanás, caluniador. Adão tinha uma auxiliadora. Ela caiu. Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Moisés tinha um auxiliador. Moisés se ausenta para ir buscar as tábuas da lei. 40 dias que Moisés fica fora, o profeta. Aquele que seria o sacerdote, Arão, vai e faz um bezerro de ouro. Cuidado nesses sacerdotes velhos da mensagem. Eles se tornaram bezerros de ouro para o povo. Eu não acredito mais que César Augusto, Vanderlei, Joaquim, Luiz Mendes e muitos outros conduzam o povo a Deus. Eu não acredito nesses sacerdotes da mensagem. Não, eles têm causado uma grande confusão. 40 anos eles estão com a mensagem, um tentando ser maior do que o outro, e afogaram a mensagem em uma coxa de retalho, em confusão, em balbúrdia, e daí se ramificou vários ismos. Eu não acredito que esses homens conduzam o povo a Deus, porque eles tiveram 40 anos e não fizeram isto. Pelo contrário, retalharam a mensagem. O César disputa mais Joaquim para ver quem é o maior do Brasil, para ver quem tem mais membros. E muitos já caíram por dinheiro, por fama, e outros por mulheres. Eles se acham grandes, então eles agora podem fazer que o povo não deixe mais eles. Então veja, Arão construiu o bezerro de ouro. Arão caiu. Eliseu tinha um auxiliar que andava com ele. Geazi se corrompeu por dinheiro, e a lepra de Naamã o atacou. Ele foi acometido da lepra de Naamã. E Jesus tinha um auxiliar que carregava a bolsa, Judas Iscariotes. Este foi para o seu próprio lugar, veio do inferno e voltou para o inferno. Filho da perdição. Observe, os principais não caem. Não são eles que vão cair, mas os seus auxiliares, que poderiam ser seus ecos, ser o eco do principal, fracassaram. Quando o irmão Branham morre, 7 anos depois, muitos dos seus auxiliares começam a pregar mistérios. Aí trouxeram esses mistérios para o Brasil, e aí afogaram o povo em ismos e mais ismos. Eu tenho que pregar a verdade para o povo, eu não vou omitir a verdade. Eu vou mostrar aqui os parágrafos que o William Branham fala de muitas coisas que pastores não pregam. Tem medo de pregar porque tem medo do povo buscar e ir atrás para saber. Então esses auxiliares começaram a pregar mistérios. Ora, o povo não recebeu nem a justiça divina e nem a salvação, já estão atrás de mistérios. Como é que vai ter arrebatamento se muitos nem foram salvos e nem conhecem a justiça divina? Tem muita gente atrás de mistérios, mas não sabe nem quem ele é. Então vamos lá, vamos seguir aqui para eu não me deter. Você vai entender que os principais e os auxiliares. Aí você tem o irmão Branham, teve vários auxiliares que trouxeram várias doutrinas falsas. Depois que o irmão Branham partiu, enquanto o irmão Branham estava vivo, gente, eles não traziam doutrinas falsas não. Porque o irmão Branham não deixava. Enquanto Moisés estava no acampamento, jamais Moisés deixaria fazer um bezerro de ouro. Jamais. Mas Moisés se ausenta, então Arão constrói o bezerro de ouro porque ele não tem pulso firme. A própria Bíblia diz que Arão foi apertado pelo povo e cedeu. Esses sacerdotes velhos da mensagem já cederam em muitas coisas porque eles não suportaram a pressão. Enquanto William Branham estava na terra, eles não faziam. Jamais Levi iria trazer a doutrina do dualismo. Jamais outros iriam trazer a doutrina da nuvem, que Cristo veio em 63. Jamais que o irmão Branham estava vivo. Não deixaria entrar doutrinas falsas. Mas ele se ausenta, sai de cena, então eles começam a trazer doutrinas falsas. Eles deveriam ser ecos do profeta, mas acaba se enredando com doutrinas falsas. Vamos lá. Vamos prosseguir.
Bom, eu tenho aqui o diagrama de Jetro. Eu vou explicar para vocês isso aqui de uma forma para que vocês venham entender. Bom, Deus trazia a mensagem para Moisés. Deus trazia aquela mensagem para Moisés e Moisés distribuía para o povo. Só que a carga estava muito pesada para Moisés julgar aquele povo. Então Jetro chegou para Moisés e disse assim: Moisés, não é bom isso que tu fazes. Tu vais se acabar julgando esse povo todo. Vai morrer você e vai morrer o povo. Escolhe homens capacitados, temente a Deus, verazes, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Moisés, Jetro estava dando um conselho para Moisés. Jetro era um novo convertido, dando um conselho para Moisés. Imagina se algum de nós, novo convertido, vai dar um conselho para César Augusto, para Joaquim, para ver se eles aceitam. Jamais. Jamais. Mas Moisés tinha humildade. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Era um homem humilde, apesar de ser um profeta. Homens de Deus são humildes. Aí diz, declara para esse homem os estatutos, declara-lhes os estatutos, as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Moisés, escolha homens capacitados, temente a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, que não sejam gananciosos, que não sejam homens que peguem o dinheiro para viver uma vida luxuosa. Declara os estatutos, ensina a eles a lei, as leis, o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E põe sobre cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 50 e cabeça de 10. E aí a Bíblia diz, e Moisés aceitou o conselho de Jetro e colocou esses homens. Esses cabeças seriam ecos de Moisés, porque Moisés recebia a mensagem de Deus, Moisés recebia diretamente de Deus e transmitia para esses cabeças. E esses cabeças transmitia para o povo. Embora fosse cabeça só de 10, mas ele transmitia para aqueles 10. Mas Moisés ensinava para eles os estatutos, as leis, o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. E eles transmitiam para o povo. Eles eram ecos do profeta Moisés, porque Moisés recebia diretamente de Deus. Creio que você está entendendo. Veja, eu já preguei sobre isso aqui. Um pastor para 10 igrejas. Gente, não existe isso, gente. Uma igreja pode ter só 10, mas ali tem que ter um cabeça. Tem que ter uma pessoa para dirigir aquele povo. E mesmo que ele não seja um pastor, mas se ele fundou aquele trabalho, ele está ali, a igreja o aceita como pastor, ele vai conduzir aquele povo até que Deus levante um no meio do povo para seguir em frente como pastor. Por exemplo, a igreja aqui em Pedra Branca foi fundada, Deus, com a graça divina, eu consegui ganhar essas almas aqui em Pedra Branca. Só tinha eu e minha esposa. Nós conseguimos ganhar essas almas num trabalho do zero. Mas eu gosto mais de evangelizar, de levar a palavra. A minha igreja me aceita como pastor. Então, William Branham diz, cada igreja levanta seu pastor e os seus diáconos. Não é um pastor enviado por outro ou colocado por outro pastor, não. Cada igreja levanta seu pastor e seus diáconos. Mas eu estou aqui na minha igreja até que Deus levante um do nosso meio que tome de conta, porque eu quero ficar como evangelista, como um pregador, como aquele que leva a palavra para várias pessoas. É dessa forma que eu gosto de fazer. Então veja só, mas continuarei até que Deus levante um para tomar de conta do rebanho. Veja só, vamos seguir aqui em frente. Eu já preguei sobre isto, sobre o nicolaísmo, tem vídeos no canal explicando tudo isso. Vamos seguir aqui. Bom, eu quero falar sobre a cadeira de Moisés. É um assunto importante aqui. Na cadeira de Moisés se assenta quem? Os escribas e fariseus. Jesus falou isto. Na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e fariseus. Eles não querem ser ecos de Moisés, não. Eles querem sentar na cadeira de Moisés. Eles querem fazer isso aqui, Eles querem se sentar na cadeira de Moisés. Eles não querem ser ecos
do profeta não. Eles querem se sentar na cadeira do profeta. E muitos estão querendo sentar na cadeira do irmão Branham. Vamos lá. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Eram uns hipócritas, uns atores. Hipócritas. Eles pregavam a lei, recitavam a lei. Jesus disse: está correto. O que eles disserem, faça. Pode fazer. Mas as suas obras não imite, porque eles são uns hipócritas. Onde foi que o irmão Branham ensinou que existe um pastor para 10 igrejas? Mas esses aí estão fazendo. Certo? Não imite suas obras. Onde foi que o irmão Branham disse que um divorciado tem que estar no púlpito? Mas aí tem muitos divorciados nos púlpitos. Eles estão fazendo coisa errada. Mas eles falam muitas coisas boas. Falam. Claro que sim. Mas são atores. O que eles falam, vocês podem pegar aquilo que eles falam. Mas não imite suas obras, porque dizem e não praticam. Onde foi que o irmão Branham ensinou a estar viajando para Dubai, Israel, França, viagens turísticas? O irmão Branham nunca ensinou isso, gente. Nunca. Muitas outras doutrinas que eu não vou citar aqui. Mas quando eles falam no púlpito, eles pregam algumas coisas boas. Bom, excelente, mas eles são atores. São quase como fariseus. Mas eles querem se sentar aonde? Na cadeira de Moisés. Eles querem ocupar a cadeira do profeta. Eles não querem ser ecos do profeta, querem ocupar a cadeira. Vamos lá. Bom, agora eu cheguei na parte. O ecos do profeta mensageiro. Deus levanta seu profeta mensageiro. Ele é o mensageiro da era, é o mensageiro principal. Então, aqueles ofícios ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, é justamente para ser ecos deste profeta mensageiro. Porque esse profeta recebe diretamente de quem? De Deus. A mensagem, ele recebe de Deus. E aí ele transmite para o povo. O que é a função desses 5 aqui? É pegar a mensagem desse profeta mensageiro que Deus transmitiu para ele e ecoar isto para o mundo, ser um eco deste profeta mensageiro. Não querer ocupar a sua cadeira, mas ser um eco. William Branham disse: diga somente o que está nas fitas, não ultrapasse isto. Então, um apóstolo deve ser eco do profeta. Um profeta, os profetas que são pregadores, aqui é o profeta mensageiro. Esses profetas aqui, do inglês, quer dizer um pregador. É aquele que prega a palavra. É aquele que ecoa a mensagem do profeta mensageiro. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 10, é necessário que reprofetize, ou seja, reprofetizar é pregar aquilo que já foi pregado pelo profeta mensageiro. Pastores, evangelistas e mestres. A função desses é ser ecos do profeta mensageiro. Mas aí existe muitos desses que querem ocupar a cadeira do irmão Branham, como os escribas e fariseus. Eles estão querendo sentar na cadeira do irmão Branham. Tem até pastor da mensagem aí, gente, que o povo bota pano para ele passar quando vai caminhando. Folhas de palmeira, carrega ele num trono. Gente, isso é um absurdo, gente. Isso é uma surreira, isso é uma nojeira, isso é idolatria. Eu, Gutenberg, sou um eco desta mensagem, deste profeta mensageiro que recebeu de Deus. Nada mais do que isto. Ainda que falo com minhas palavras, mas vou ecoar este mesmo som, esta mesma mensagem para o mundo. Aí você tem esses aí na mensagem aqui no Brasil, eles querem ser como o irmão Branham. Então querem ocupar a cadeira do irmão Branham. Eles se acham grandes. Aí eles querem ser o homem do Brasil. Já viu um pastor ser o homem do Brasil? Pastor é local.
O William Branham diz, um pastor, ele é local. Ele é a maior autoridade local. Um pastor é local. Não existe esse negócio de um pastor de várias cidades. Não, pastor é local, gente. O irmão Branham ensinou isto. Mas tem aqui na Paraíba, esse da Paraíba, que quer ser o homem do Brasil. O maior, eu tenho 10 igrejas, eu tenho 15 igrejas. Não foi que o irmão Branham ensinou isso a um pastor ter 15 igrejas? Orman Leville, o pastor do Tabernáculo Branham, só tinha uma igreja. Se esse é seu ofício, pastor, você é local. Agora, se você é um evangelista, você vai de cidade em cidade. Se você é um mestre, você tem didática para ensinar, para transmitir, para que o povo entenda. Se você é um pregador, existem muitos pregadores, que eu sei, bons pregadores. Se você é um apóstolo, você é aquele que é um enviado, um que vai em vários lugares. Então, veja só. O irmão Branham ensinou desta maneira. Pastor é local. Local. Isso não impede do pastor evangelizar, mas ele é local. E o irmão Branham ensinou, cada igreja levanta seu pastor e os seus diáconos. Não é um pastor que levanta outro pastor. Jamais, o irmão Branham nunca ensinou isso, gente. Mas eles fazem. Não é um pastor que envia outro pastor. O irmão Branham nunca ensinou isto. Mas eles fazem, contrário, eles não são ecos do profeta. Eles querem ocupar a cadeira do profeta. Que Deus nos ajude. A vocês novos, estão chegando, porque eu não acredito mais nesses velhos da mensagem, não. Esses sacerdotes velhos que estão aí, que só legaram para nós confusão, briga, transformaram a mensagem em uma coxa de retalho. Eu espero que aqueles que estejam chegando entendam a mensagem do profeta e sejam um eco desta mensagem. Deus te abençoe e te ajude. Fique na paz. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.